E aí, galerinha, tranquilo? No vídeo anterior passei aqui, nos vídeos anteriores, né? Passei sobre scatterplot, passei um pouco também sobre como criá-los também no ggplot. Só que agora, antes de eu passar para os próximos vídeos, que vão ser sobre as medidas de propagação, eu quero relembrar com vocês as medidas de tendência central, as medidas de centro. Eu já fiz uma playlist somente sobre isso, mas ainda assim vou relembrar aqui nestes vídeos. Então aqui eu vou passar três, que é a média, mediana e a moda. Então o que seria a média? Né? O que seria a famosa média? A média é simplesmente aquela que somamos todos os fatores, somamos todos os elementos e simplesmente dividimos pela quantidade. Então nós estamos tratando que é um sigma, tá? É que eu não sei escrever direito. Aqui é um n igual a 1, então xi. Então isso que quer dizer o quê? Vai somar todos os x's, né? Multiplicar por 1, depois disso divide por n. Então é exatamente isso. Então se nós fôssemos para pegar, por exemplo, estes números aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Se nós fôssemos somar, então seria 3, 6, 10, 15 dividido por 3, 4, 5. Então, neste caso, a média aqui é 3. Essa é a média, simplesmente se nós fôssemos para calcular. Ok? Então, de todos os meus números, a média deles é 3. E se nós fôssemos calcular a mediana, o que seria a mediana? A mediana é o ponto central, né? O número do meio, exatamente o número do meio. Então, eu vou ter 1 milhão de números, eu quero saber qual que é o 500. Ok? Quero saber aquele ali no meio. Se bem que se for de uma quantidade par, uma quantidade ímpar, desculpa, eu simplesmente pego o do meio. Então, neste caso aqui, a minha mediana seria 3, que é exatamente do meio. Ah, e se tivesse mais um? Se fosse, por exemplo, aqui 5 e 6, por exemplo. Então, eu pegaria, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for exatamente isso, eu divido, eu pego exatamente qual que é o número do meio. Neste caso aqui não tem meio, né? Estão entre 3 e 4. Eu divido em partes iguais, e é lógico que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar exatamente os dois que temos aqui. Eu somo os dois e divido. Então eu tiro a média deles. Então é 3 mais 4 dividido por 2. Então 3 mais 4 são 7 dividido por 2, que dá 3,5. Então a mediana, se porventura fosse de 5 a 6, é 3,5. De 1 a 6, desculpa, é 3,5. Se for de 1 ao 5, é 3. Ah, mas o 3,5 ele não está no meio desses números, mas é assim que você calcula a mediana. A mediana ela está bem aqui no meio. Então, se nós fôssemos para pegar como se fosse o que é, na verdade. Mas, o que quer dizer? Quer dizer que a mediana está bem aqui no meio, está entre o 3 e o 4. Ok? Essa é a mediana. Então, nós temos 3 números para a direita, 3 números para a esquerda, sendo a mediana ali 3,5. O que é a moda? A moda nada mais é do que você simplesmente analisar qual é a maior frequência entre os números que vocês têm. Números, isso é lógico que eu estou tratando sobre números, tá? Porque não dá para você calcular a média, por exemplo, de Brasil. Então, se tiver Brasil, 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 não, a não ser que você mude o contexto, a quantidade de Brasil que tem ali. Aí tudo bem, você consegue tirar, sei lá, tipo a média em cima de toda a população, a média de tantos brasileiros. Aí tudo bem, você ainda até consegue. Mas, aí, vamos lá. Então, na média, então eu teria que, por exemplo, ter 1, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 5, por exemplo. Então, quando nós, se fôssemos tirarmos a média, simplesmente somaríamos tudo e dividiríamos pela quantidade. Se fôssemos pegar a mediana, teríamos que ver o número central entre eles, que neste caso aqui seriam esses dois, né? Seria o 4 e o 3, e eu teria que tirar a média dele, que com certeza, não preciso nem calcular, dá 3,5. Né? E a moda é o quê? A moda é eu simplesmente ver qual que é a maior frequência que eu tenho entre meus números. Então, qual que é o número que eu tenho maior frequência? O número que eu tenho maior frequência, neste caso aqui, é o 3. Então, a moda neste número ali seria 3. Ah,
E se porventura eu tivesse, vamos dizer assim, eu tivesse 3 e 3 5, por exemplo. Então, ele seria bimodal. Ele teria 3 e 5. E assim sucessivamente. Beleza? Então, só resumindo, média nada mais é que a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Estamos tratando da média aritmética, a média simples. A mediana nada mais é que o ponto central entre os meus números. E a moda nada mais é que a maior, o número, o elemento que tem a maior frequência, ou que um dos elementos que tenham maiores frequências. Então, meu dado pode ser modal, bimodal ou multimodal, ok? Se tiver mais de duas modas. Beleza? Simplesmente a gente só analisando esses números e simplesmente só vendo eles não fazem tanto sentido. Mas temos que ter essa noção quando nós começarmos a falar sobre medidas de propagação, que é o quanto as nossas informações elas estão espalhadas, vamos dizer assim. E isso eu vou falar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Caso queiram, tem aí a timeline de medidas de dispersão, que também vão estar no finalzinho do vídeo. E é isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.